Agora que aprendemos com a exposição da Palavra de Deus pelo reverendo Jair sobre a importância da saudação graça e paz, acho que podemos falar com toda alegria, né? Então quero saudar os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já aprendemos o qual profunda é essa saudação para os crentes. E logo quero pedir aos irmãos já que abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu apóstolo Mateus. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, no último capítulo, que é o capítulo 28, versículo 16 até o versículo 20. Mateus, capítulo 28, verso 16 até o 20. Peço que acompanhe em tua Bíblia a leitura da Palavra de Deus, que é um dos meios de graça para a nossa edificação. Vamos então acompanhar a leitura. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus que nos abençoe nessa exposição. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, louvamos e adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade, com gratidão ao nosso coração, porque podemos nos reunir como uma família, família de Deus. Nos reunimos, Pai querido, nesta celebração que é o culto ao Senhor. Esse momento, Pai querido, agora de ouvirmos o Senhor a falar ao nosso coração por meio da Tua palavra. A palavra que o Senhor inspirou para ser, Pai querido, meio de graça para o crescimento da Tua igreja. Por isso pedimos o auxílio do Teu Espírito para nos levar a entender as Tuas Escrituras e para aplicar, Pai querido, as verdades da Tua palavra ao coração de cada um de nós. Leva-nos à ação mediante a exposição da Tua palavra. É a nossa oração nos merecimentos do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, agosto é o mês das missões na Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso se dá porque foi no dia 12 de agosto de 1859 em que desembarcava para o Brasil o pequeno pastor, o jovem pastor Simon, um pastor americano que veio para o Brasil a fim de proclamar as boas novas de Cristo Jesus, a fim de evangelizar o povo brasileiro. E é neste trabalho de evangelização do Simon, né, o americano, em que então surgiu a implementação da igreja, que culminou na implementação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, de lá para cá, de 1859 para cá, então soma-se agora, fez-se na quinta passada, dia 12, na semana passada, fez-se, a IPB completou 162 anos de existência. Bastante tempo, não é? É mais de um século e metade. Mais de um século e metade. É um século mais 62 anos, então são 162 anos de existência, proclamando Cristo sobre esta terra dos brasileiros e então também levando Cristo aos outros lugares. Então muitos anos de existência da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nesses anos, vários trabalhos se realizou na IPB, vários trabalhos, e essa igreja tem feito vários trabalhos, e esses trabalhos tanto aqui a nível
nacional como a nível internacional. Para ter uma ideia, segundo os dados que o seminário JMC publicou no dia 12 sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, é dito que a igreja conta com cerca de 3.000 igrejas em todo o território nacional. Ela conta também com 2.500 congregações e 5.000 pastores. Então é bastante igreja, é muitas congregações e é muitos pastores, 5.000 pastores em todo o território nacional. Além disso, a IPB também se envolve nos trabalhos transculturais. Temos a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E essa Agência de Missões Transculturais da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela conta com 1.300 missionários espalhados pelos 5 continentes que existem no mundo. Então, para vermos que é uma igreja dinâmica, é uma igreja que em esses 162 anos tem trabalhado, tem colocado a mão na massa, tem sido um farol, uma proclamadora do Evangelho, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. E uma das provas disso é os irmãos que estão aqui. Eu não sei se tem aqui alguém que nasceu em 1859, que já tem 162 anos. Eu não sei, né? Acho que não. Então, todos que estão aqui, inclusive até mesmo sou eu, somos então frutos do trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso com certeza dá alegria a cada um que faz parte desta igreja. Assim, meus irmãos, então, o mês de agosto é consagrado a missões, porque foi neste mês em que veio o primeiro missionário aqui no Brasil fazer o trabalho evangelístico, que culminou então no surgimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, ao consagrar o mês de agosto como mês de missões, então isso serve como um lembrete, para relembrar a Igreja Presbiteriana do Brasil do evangelho que ela recebeu e também da sua tarefa de levar adiante este mesmo evangelho que recebeu. Então é algo estratégico. Em todos os anos, em agosto, se comemora missões na Igreja Presbiteriana do Brasil, a fim de relembrarmos o evangelho que recebemos e levar então adiante também este mesmo evangelho. Mas por quê? Por que então nós devemos levar adiante este evangelho? Por que nós devemos fazer missões? Por quais razões a IPB, a igreja, deve se engajar na evangelização do mundo? Bem, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler hoje, ela nos dá então resposta a esta pergunta. O texto que nós lemos hoje, ela responde por que devemos fazer missões, por que devemos ser uma igreja missionária. E eu queria então ver com os irmãos no dia de hoje esse assunto, por que devemos fazer missões. Aqui apresentando um pouquinho do contexto, os irmãos sabem que aqui estamos no final do Evangelho de Mateus. E como os irmãos mesmo puderam aqui acompanhar na leitura, é o último trecho. Então é o final. E aqui Mateus já narrou a vida do Senhor Jesus Cristo, narrou a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E agora aqui são as últimas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos evangelhos, essas são as últimas palavras que Jesus Cristo fala para os seus discípulos. Por isso é que nós começamos do versículo 16, ao qual então Jesus, os discípulos seguiram a Jesus para a Galileia, onde Jesus disse que deveria lhes encontrar, e lá então adoraram ao Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Aqui diz que alguns duvidaram, mas Jesus então aproxima-se diante dele e fala estas últimas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, né? É interessante que as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo é aquilo que nós chamamos de quê? A grande comissão. Então não é por acaso, não é de mínima importância isso que nós encontramos aqui em nosso texto, a tarefa da igreja então de fazer missões. Mas então, para que nós não sejamos como algumas outras pessoas lá fora, que parece que fazem missões mais baseado na emoção e não naquilo que é a palavra de Deus, já que a IPB é uma igreja bíblica e o que nós fazemos, o que nós praticamos deve refletir as Escrituras. Então vamos olhar para as Escrituras do porquê
que a gente deve fazer então missões. A primeira coisa que nós encontramos aqui está no versículo 18. E aqui, no Senhor Jesus Cristo, então, se aproxima dos discípulos e fala-lhes o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui, a primeira causa que nós aprendemos aqui, que esse texto nos ensina, que Jesus nos ensina aqui, do porquê devemos fazer missões, é que por causa da grande autoridade de Cristo. Jesus aparece para os discípulos e a primeira coisa que ele fala para os discípulos é: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O que isso significa? Meus irmãos, certamente não significa que Cristo Jesus, antes da sua morte e ressurreição, não significa que ele não tinha autoridade. Os evangelhos registram que Jesus Cristo ensinava, pregava, expulsava demônios, curava e fazia tantas outras coisas com autoridade. Então, Cristo já tinha autoridade antes da morte e sua ressurreição. Então, aqui o que nós devemos entender é que esse seu poder, ele estava restrito, estava restringido, porque Cristo estava em seu momento que nós chamamos de momento de humilhação, em seu estado de humilhação. Alguns dos seus poderes estavam restritos, mas após a sua morte e ressurreição, então o seu poder já não está mais limitado, o exercício do seu poder não se encontra mais limitado. O Cristo ressurreto, então agora também é o Cristo glorificado, como nós encontramos em Filipenses, que Deus o exaltou sobremaneiramente, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Então o seu poder, o exercício do seu poder não se restringe mais. Mas ademais, outra coisa que devemos ver aqui no nosso texto, é que também a ressurreição do Senhor Jesus Cristo lhe apresenta para Cristo uma outra autoridade que, vamos dizer o seguinte, que ele mereceu. Antes o mundo estava sob o poder das trevas, o mundo estava sob o poder da morte, todos estavam sob o poder da morte, e o mundo estava todos sendo governado, os pecadores, todos aliados a Satanás. Quando o mundo caiu em pecado, então a humanidade se aliou a Satanás na rebelião contra Deus. E esses mesmos pecadores, eles estavam então mortos em seus delitos e pecados. A criação que foi criada para glorificar a Deus, estava em rebelião contra Deus. Mas Cristo Jesus, ao morrer e ressuscitar, Cristo Jesus comprou os pecadores. Cristo Jesus garantiu a salvação dos pecadores, se entregou na cruz do Calvário como sacrifício ao Deus Pai pelos pecadores. E agora então Cristo Jesus, ele alcança a autoridade, ele recebe a autoridade para salvar os pecadores. De tal maneira que aqueles que crerem em Cristo Jesus, a morte já não tem poder sobre eles. Por quê? Porque Cristo Jesus morreu por eles. É por isso que 1 Coríntios vai dizer: onde está o monte a tua vitória, onde está o inferno o teu aguilhão? Por quê? Porque Cristo já morreu pelos pecadores. Romanos, uma canção é Romanos, e a gente canta esse texto de Romanos que nada vai nos separar do poder, do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a ressurreição do Senhor Jesus Cristo deu-lhe então essa autoridade de salvar aqueles pelos quais ele morreu. A morte do Senhor Jesus Cristo deu então a autoridade, deu-lhe então o poder sobre a morte que tinha então poder sobre aqueles, sobre os pecadores, mas agora Cristo Jesus, que morreu pelos pecadores, aqueles que crerem nele, a morte já não terá efeito na vida dessas pessoas. Por quê? Porque Cristo morreu por eles. Aqui, meus irmãos, então, vemos que essa grande autoridade de Cristo, ela então dá base para missões. Que Jesus Cristo, antes de falar para os discípulos, olha, vão, Jesus Cristo começa dizendo assim: toda autoridade me foi dada. Observa, quando a gente fala sobre a grande comissão, quando a gente fala sobre evangelizar o mundo, fazer missões, geralmente a gente começa em qual versículo? No versículo 19. Ide, portanto, a todo mundo e fazer discípulos. A gente começa nesse versículo, mas aqui Cristo Jesus está nos ensinando que está errado. A missão não começa no versículo 19, a missão começa no versículo 18.
toda a autoridade me foi dada. Porque Cristo é o Rei, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, então nós devemos ir e fazer missões. Porque Cristo é aquele que Deus o exaltou sobremaneira, então todas as pessoas devem submeter a sua vida a Cristo Jesus, porque Cristo morreu pelos pecadores, nenhum poder mais do pecado, ou nenhum poder da morte, a morte já não tem poder sobre aqueles que creem nele. Aqui, meus irmãos, se encontra então a base, o fundamento para fazer missões. Primeiro, é a grande autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é com base nesta reivindicação do nosso Senhor Jesus Cristo que Ele comissiona a sua igreja a fazer então missões, a evangelizar o mundo. Ele é o supremo rei do universo, portanto todos lhe devem obediência, Certamente aqui nos lembramos da queixa do salmista, lá em Salmos 119, verso 136, quando ele diz que torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. O salmista então chorava porque os homens não guardavam a lei de Deus. Então, para nós também, meus irmãos, nós devemos lamentar ver os homens andando em seus pecados, devemos lamentar ver os homens vivendo naquilo que é contra a vontade de Deus. Por quê? Porque Cristo é o Rei do universo e esses todos devem obediência a Cristo. Esses todos devem prostrar, devem dobrar os seus joelhos a Cristo, reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele conquistou a salvação dos pecadores. Então veja, a primeira razão para fazermos missões é isso, a grande autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira razão. O texto continua e no versículo 19 até o versículo 20, na parte A, nós encontramos a segunda razão para fazer missões. E aqui a segunda razão é que é por causa da grande comissão de Cristo. Veja, primeiro Cristo estabelece o fundamento da missão. Toda a autoridade me foi dada. Agora Cristo então comissiona a sua igreja. E esta é a nossa segunda razão do porquê devemos fazer missões. Por causa da grande comissão de Cristo. Então Cristo diz para eles, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Os irmãos puderam notar, há uma conclusão aqui, ide portanto. Esse portanto faz ligação ao que nós já falamos aqui. Cristo estabeleceu o fundamento, a base da missão, que é a sua autoridade. Já que Ele tem toda a autoridade, quer nos céus e na terra, então Ele envia a sua igreja para fazer missões. Então a grande comissão é a outra razão pelo qual a igreja deve se engajar em fazer missões, levar Cristo, proclamar Cristo a todas as nações. Aqui, meus irmãos, no versículo 19 até o versículo 20, na parte A, nós encontramos o cerne da missão. Se o versículo 18 fala do fundamento da missão, aqui nós encontramos o cerne da missão. Nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta aqui algumas coisas, 3 coisas do que caracteriza a missão. E a primeira aqui, nós vemos a tarefa da missão. Jesus Cristo diz assim, fazei discípulos. Esta é a tarefa da missão, meus irmãos. Muitas das vezes é necessário nós insistirmos sobre este ponto, porque hoje parece que a igreja está mal acostumada. A gente muitas das vezes confunde missão com a evangelização do mundo, proclamar as boas novas àqueles que estão perdidos, com aquela obra social, com a ação social. Muitas vezes a igreja se engaja em levar as roupas para aqueles que estão sem roupa, em levar comida para aqueles que carecem. E essas coisas, meus irmãos, não são erradas, é necessário fazer. Mas precisamos fazer então certa divisão. Esta é a ação social e a tarefa da missão que Jesus Cristo nos ensina aqui é fazer discípulos. É fazer discípulos para Ele. É levar com que as pessoas submetam a sua vida a Cristo. É levar com que as pessoas arrependam-se dos seus pecados, creiam em Jesus Cristo, sejam uma nova criatura, então possam viver uma nova vida baseada nas misericórdias de Deus. Esta é a tarefa da missão. Nós podemos levar as coisas para as pessoas, roupas, comida, levar sopa no tempo de frio, mas lembre, a tarefa da missão é essa, é fazer discípulos de Cristo.
é levar as boas novas, é falar de Cristo Jesus às pessoas. Então, quando você for fazer missão, lembra-se disso. Por mais que você leve algum agasalho no tempo de frio, por mais que você leve alguma comida porque o pessoal lá está passando fome, não esqueça de pregar as boas novas de Cristo Jesus. Porque missão é isso, é pregar Cristo. Missão é isto, é pregar que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui, meus irmãos, então nós somos corrigidos. Nós somos corrigidos por Cristo Jesus. Esta aqui é a tarefa da missão, que é fazer discípulos do Senhor para o Senhor Jesus Cristo. Ainda neste mesmo texto, nós vemos então o alcance da missão. O texto continua: fazer discípulos de todas as nações. Meus irmãos, o reino de Cristo, vemos ali que Jesus Cristo dizia que toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Quando ele falou assim, ele não limitou nenhum lugar. A missão, portanto, aqui aprendemos que não está restrita a um determinado espaço geográfico. A missão, o alcance da missão é mundial. É para todos os povos, para todas as tribos, para todas as culturas, assim como nós cantamos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Então, o alcance da missão são todos os povos. Por isso é que você dá as suas ofertas missionárias para pessoas que você não conhece. Por isso é que você, aqui no culto, nós oramos, e também nas reuniões de oração, nós fazemos orações por aqueles que até a gente não conhece. A gente ora por Senegal, a gente ora por Angola, a gente ora por Guiné-Bissau, a gente ora por Iraque, a gente ora pelos irmãos que estão perseguidos. Por quê? Porque o alcance da missão é mundial, não é apenas para o Brasil, é para o mundo todo, é para todas as terras, é para todo o povo, para todas as nações. Todos devem ouvir das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Jesus nos ensina aqui, que o alcance da missão, ela é todas as nações, é para todas as nações. Mas agora, como é que nós vamos então levar essas boas novas para as nações? Nós vimos que a tarefa é fazer discípulos. Como é que nós vamos fazer discípulos? Vimos aqui que é para todas as nações, mas como é que nós fazemos isso? E aqui no restante do versículo 19, nós encontramos então uma metodologia da missão, como realizar esta nossa missão. A primeira coisa que nós encontramos é uma palavra que eu pulei no princípio, ainda não destaquei, no versículo 19, que o Senhor Jesus Cristo diz assim: ide. Então devemos fazer missões indo. Há uma discussão no seio acadêmico sobre qual seria a melhor tradução, se é ide ou indo. Eu não vou entrar nesta discussão para não cansar os irmãos, mas basta então aqui nós notarmos que, embora esta palavra ide não seja então um mandamento propriamente dito, ela compartilha da força imperial, da força imperativa do verbo que depende. Este ide é ide fazer discípulos. E aqui ela depende deste mesmo verbo imperial, deste imperativo, que é fazer missões. Então, por enquanto não vou entrar na questão se é ide ou indo, mas a questão aqui que nosso Senhor Jesus está nos dizer é que as missões se faz indo. E o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, então, é que a igreja não é só chamada para se reunir, para congregar, para cultuar. A igreja também é chamada para ir. A igreja também é chamada para ir à busca dos perdidos. A igreja também é chamada para ir para evangelizar os perdidos. A igreja também é chamada para ir para proclamar que Cristo morreu pelos pecadores. Aquele que nele crê não perecerá. Aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Então, meus irmãos, todos nós somos chamados para isso. A igreja é chamada para isso. A igreja é chamada para isso. Erramos, meus irmãos, quando pensamos que a tarefa do crente é apenas vir a cada domingo na igreja cultuar ao Senhor. Erramos pensando que a nossa vida, que a vida cristã se limita apenas a vir para o culto no domingo, participar do estudo bíblico na quarta, entrar na reunião de oração na quinta-feira. A vida cristã não se limita a isso. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: vão. E é interessante, meus irmãos, vejam, os pecadores não virão. E somos nós quem vamos à procura dos pecadores. Vão fazer discípulos,
Isso então, meus irmãos, é o que nosso Senhor aqui nos ensina. Então, meus irmãos, lembra-se, devemos ir ao mundo e fazer missões. E esse ir ao mundo, ela implica tanto o teu bairro, a tua cidade, ou mesmo o país afora. Muitas vezes a igreja também está mal acostumada, quando falamos em missões, a gente, logo que nos vem na mente, missões, o que é? Pega as tuas malas, pega o voo e vai fora do país. Não, meus irmãos. Missões é fazer discípulos. E fazer discípulos é de todas as nações. O que significa, assim, é os países lá fora, mas também o teu país, é o teu bairro, é a tua família, é a tua escola, é a tua empresa, é o lugar onde você está. Deve-se ir também para os outros lugares, mas onde você está, você deve falar de Cristo. Ao teu colega de escola, ao teu colega do trabalho, à tua família, você deve ir para lá e pregar a Cristo Jesus, pregar que Cristo morreu pelos pecadores. Aquele que nele crê, jamais perecerá, jamais perecerá. A outra coisa que o Senhor Jesus Cristo aqui nos ensina, que ele falou então, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, e ele ali continua, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse termo aqui, batizar ou batismo, ela implica arrependimento de pecado. Se a gente vai batizar alguém, implica que essa pessoa ouviu do Evangelho, e se ouviu do Evangelho e submeteu a sua vida para Cristo, significa que nós pregamos para eles e ele se arrependeu dos seus pecados. Então aqui implica a proclamação do arrependimento. Implica então que a gente vai, quando for, é necessário que a gente pregue, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o Espírito Santo. Então, é outra coisa que aqui nos é ensinado, e nós sabemos que aqui o batismo é um dos sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu para a sua igreja. Ela simboliza então que aquele que é batizado faz parte da aliança, faz parte a Deus, pertence a Deus. E essa é uma das coisas que se faz na grande comissão, que é batizar aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se alguém aqui tem alguma dúvida quanto à questão das crianças. Alguém pode dizer, e as crianças? Nós batizamos as crianças. Esses assuntos têm se tratado na escola dominical, pelo menos os jovens já estão bem resolvidos, os mais velhos também, né? O pastor sempre toca também nesse assunto. Então, acho que não há problema para você. Sabemos que as crianças fazem parte da aliança e elas são batizadas e quando crescem, elas fazem a pública profissão de fé. E outra coisa aqui no versículo 20, ele vai falar também do ensinar. Outra forma da metodologia aqui que Jesus nos ensina para cumprirmos essa missão é o ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja, esse batizar e este ensinar, todos eles estão juntos, fazem parte da grande tarefa que é fazer discípulos. Fazer discípulo implica ir, fazer discípulo implica batizar aqueles que se arrependeram, e fazer discípulos implica ensinar aqueles que creram em Cristo Jesus. Veja então, que a missão não se resume a você ir uma vez pregar o Evangelho e acabou, não. A missão continua, a missão enquanto a igreja estiver aqui, a missão vai continuar. E esta missão, ela continua com o discipulado. Aqueles que se arrependeram, foram batizados, precisam continuar. A missão continua, que é discipular estas mesmas pessoas. Que é discipular estas mesmas pessoas para que toda a sua vida, todas as áreas da sua vida, seja então submetida a Cristo. Então lembra que leva tempo. Leva tempo para você, então, para essa nossa missão. Ela vamos dizer assim, o tempo dela vamos dizer, até que a pessoa morra ou até que Cristo venha. Todos nós aqui, cada dia, crescemos no discipulado, assim são aqueles que a gente vai fazer missões. Por isso, meus irmãos, não é apenas evangelizar e acabou. Evangelizar e fazer discípulos. Aqueles que se arrependeram, aqueles que foram batizados, essas pessoas precisam ser discipulados para que cada área da sua vida seja submetida ao Senhor Jesus Cristo. Para que cada área da sua vida seja submetida ao Senhor Jesus Cristo. Então vemos aqui, meus irmãos, que
a grande comissão é uma ordem cuja tarefa é fazer discípulos de todas as nações. E ela se fundamenta na autoridade de Cristo, e essa autoridade de Cristo, então, dá base, então, para a gente sair e fazer discípulos de todas as nações. Embora, meus irmãos, a evangelização do mundo esteja fundamentada no senhorio de Cristo, e ela é uma obediência à sua ordenança, que nos disse para ir a todo mundo e fazer discípulos, nossa missão se constitui numa tarefa difícil. Não sei se você percebeu, esse ato de a gente ir para todos os lugares, seja na nossa casa, seja na nossa escola, no nosso trabalho, ou mesmo fora do país, e pregar o evangelho, é uma tarefa difícil. Tem que pregar até a pessoa se arrepender, então ser batizada e continuar com o discipulado, é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil. Eu não sei quantos aqui têm experiência de discipulado, e há momentos que você está a discipular alguém, está a evangelizar alguém, e naquele dia a pessoa derrama lágrimas, você diz, Deus, é hoje que essa pessoa vai se converter, e no outro dia, nada. E dá desânimo, não é? Dá desânimo. E por outra também, você vai evangelizar, as pessoas não querem ouvir do evangelho, e sem falar dos países que há perseguição. Como vamos ir para os países em que há perseguição? Como é que eu vou arriscar minha vida para ir para esse lugar? Por que eu devo fazer isso? Eu sei que Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra, mas Cristo, muitas vezes, a autoridade dele não faz as pessoas se escapar da morte. Muitos crentes têm sido mortos por pregar o evangelho. Muitas pessoas têm sido expulsas e têm sido feito coisas assim horríveis a essas pessoas por pregarem o evangelho. Então, é uma tarefa difícil. Ninguém pensa, então, meus irmãos, que fazer missão é uma tarefa fácil. Quem pensar assim está enganado. Nós proclamamos Cristo às pessoas que estão mortas espiritualmente. Nós pregamos Cristo, somos enviados no meio de ovelhas e lobos. Tem ovelhas e também tem lobos. E não suficiente a isso, nós temos então a resistência do império das trevas. Satanás e os seus demônios estão lá para dificultar o trabalho nosso de pregar Cristo às nações. Meus irmãos, não é fácil então fazermos a nossa missão. A tarefa de fazer missões é um trabalho difícil. E na verdade, se dependesse de nós, meus irmãos, seria uma obra impossível. Uma obra impossível. Mas não desanime. Olha aqui que se encontra no final do versículo 20. Há uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a nossa terceira razão do porquê devemos fazer missões. Por causa da grande promessa de Cristo. Olha aqui que ele diz no final do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, então, tendo em vista que o nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu isso nos prometeu a sua presença, isso nos dá esperança na evangelização do mundo. A presença de Cristo Jesus, a promessa de que Ele estará conosco neste trabalho, nos enche de vigor, nos dá ousadia para pregarmos Cristo Jesus, quer seja na nossa escola que é contra Cristo, quer seja nas nossas empresas que muitas vezes, mais por causa das ideologias, estão a ser raivosos contra o Evangelho. A presença de Cristo nos dá ousadia. Cristo disse que estaria com a gente, Cristo disse que Ele estaria conosco, nos ajudando neste trabalho de evangelizar o mundo. Então você não está sozinho, você não está sozinho. Vou te pedir, por favor, que abra em Marcos, no capítulo 16, Marcos 16, para nós vermos o cumprimento desta promessa do Senhor Jesus Cristo nos discípulos mesmo. Marcos 16 também é o último capítulo, é registrado as últimas palavras de Cristo. Do versículo 15 até 18, tem também aquilo que é também chamado de grande comissão. A grande comissão de lá de Mateus está aqui também em Marcos. Mas agora veja o que acontece depois de Jesus dar a grande comissão, o que acontece no versículo 19 e 20, o que é registrado. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado o quê? Lhes ter dado a grande comissão, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Ou seja, tem mesma autoridade, não é? Tem mesma autoridade. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais
que se seguiam. Então vimos, meus irmãos, que isso se cumpriu. Jesus de fato cooperava com os discípulos. E Jesus Cristo, essa promessa do nosso Senhor Jesus Cristo é para todos, é para a sua igreja de todos os tempos. Por isso que ele falou: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Meus irmãos, na tarefa da grande comissão, nós não estamos só. Isso aqui deve ser um encorajamento para você que é tímido, para você que sente vergonha de falar para o teu colega de escola, do trabalho, para a tua família, para você que até muitas vezes fala: acho que eu não sei, eu não sou seminarista, não sou pastor tão dotado assim. Veja, Cristo prometeu estar com você. Cristo prometeu te auxiliar, e isso Ele faz, não apenas por causa da sua onipresença, porque Ele é Deus, mas Ele faz por meio do seu Espírito Santo, que Ele enviou para nos ajudar. O Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo, Ele nos ajuda neste trabalho da grande comissão. Por isso, meus irmãos, é que Atos dos Apóstolos, alguns comentaristas, alguns estudiosos, dizem que esse livro aqui, em vez de Atos dos Apóstolos, deveria se chamar Ato do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, quem estava ali conduzindo a igreja, auxiliando a igreja. E assim também é você, assim também sou eu. Então veja, a grande promessa de Cristo é a outra razão para nós evangelizarmos o mundo. Podemos então sair para pregar Cristo, apesar das pessoas estarem raivosas contra o Evangelho, apesar de ter países, nações que estão perseguindo cristãos, nós podemos então pregar Cristo. Podemos elevar a Deus as nossas orações, podemos entregar alegremente as nossas ofertas por missões, e nós mesmo podemos sair e pregar Cristo às pessoas, porque nós sabemos que Cristo prometeu estar conosco. Cristo prometeu estar conosco nesse trabalho, que é o trabalho de evangelizar as nações. Então, meus irmãos, são essas três coisas que nós vemos aqui, do porquê devemos fazer missões. Primeiro, por causa da grande autoridade de Cristo. Segundo, por causa da grande comissão de Cristo. E agora, por último, por causa da grande promessa de Cristo. Cristo nos prometeu estar com a gente. E essas três razões, meus irmãos, elas são mais que suficientes para você fazer missões. São mais que suficientes para você apoiar missões. São mais que suficientes para você orar por missões. Tem outra razão que aqui não está esboçado? Falta alguma razão de tão importante que poderia ser colocado aqui? São essas três: a autoridade de Cristo, a comissão de Cristo e a presença de Cristo. Essas são suficientes para nos fazer levantar, para nos dar ousadia e sair por aí e proclamar Cristo às nações e fazer missões. Então, que isso seja um encorajamento para você investir com o seu valor pelas missões, para você orar e tomar ousadia, ir diante do Pai e orar pelas missões, pelos perseguidos, pelos campos missionários e pelos missionários, e você mesmo, para sair e falar de Jesus aos teus colegas de escola, aos teus colegas do trabalho, à tua família, seja onde você está, para pregar Cristo. Se uma coisa, meus irmãos, digamos assim, lamentável, é que hoje a gente terceirizou a missão. A gente só faz missões com orações, com contribuição com nossos valores, e a gente já missões é obra daqueles. Eu apenas dou meu dinheiro e ouro e acabou. Não, meus irmãos. Você que dá os teus valores, você que ora, você não está excluído de pregar. Onde você está, na tua escola, no teu trabalho, onde você estiver, você deve falar de Cristo Jesus, você deve discipular aqueles então que se arrependerem dos seus pecados. Isso aqui, meus irmãos, todos nós conseguimos fazer. Muitas das vezes é preguiça nossa, todos nós conseguimos fazer. Para terminar, deixa eu falar de uma irmã daqui da igreja, Dona Nelly. Dona Nelly, às vezes a gente troca algumas mensagens no WhatsApp, e às vezes ela troca assim alguma ideia de alguns versículos e tudo, e ela fala: olha, meu irmão, estou discipulando aqui alguém, acho que é na casa dela, na rua dela, né? Discipulando algumas pessoas, e queria ver esse versículo aqui, como é que está?
E o meu coração salta de alegria quando eu falo com ela sobre estas coisas. Por que eu estou a contar isso? Porque pensa, se a dona Nelly pode evangelizar, pode discipular, e você? E nós? Se a dona Nelly pode fazer isso, ela já é uma irmã avançada em idade, e você? E você, jovem? E você, meu irmão? Certamente podemos evangelizar, podemos também nos engajar em fazer missões. Que Deus nos abençoe. Amém.